Sabe aquele hábito que todo mundo tem de tirar conclusões apressadas? Pois é. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo em como treinar nossa mente para conseguir separar o que de fato aconteceu daquilo que a gente imagina que aconteceu. Vamos pensar nisso um pouquinho. Em qualquer situação, quanto tempo leva para a gente formar uma opinião? A verdade é que o nosso cérebro é uma máquina de dar sentido ao mundo, e ele faz isso numa velocidade impressionante. Mas a pergunta é, será que ele está sempre certo? Olha só esse exemplo. É clássico. De um lado, o fato, a mensagem não foi respondida. Simples assim. Do outro, a história que a nossa cabeça cria na hora. Essa pequena falha cognitiva é o ponto central do que vamos explorar aqui. A gente não só vê o evento, não. A gente imediatamente dá um significado para ele. E essa mania de criar histórias nos leva direto para a nossa primeira parte. Vamos tentar entender por que o cérebro mistura com tanta facilidade o que ele vê com as histórias que ele mesmo inventa. De certa forma, isso é até um mecanismo de sobrevivência, sabe? O cérebro simplesmente odeia a incerteza. Ele não lida bem com isso. Então, ele preenche qualquer lacuna com a explicação mais rápida que encontra. O problema é que essa explicação muitas vezes é pura ficção, baseada em medos, em experiências passadas e não nos fatos que estão bem ali na nossa frente. Então, como é que a gente melhora isso? Bom, o primeiro passo é aprender a diferenciar dois processos que acontecem na nossa mente. Vamos entender a diferença entre o que a gente vê e o que a gente supõe. Pensa assim, observação é o que uma câmera ou um gravador capturaria. É o dado puro, sem filtro. Por exemplo, a pessoa está com os cantos da boca virados para baixo e água está saindo dos seus olhos. Isso é uma observação. É factual, dá para verificar e é objetivo. Agora, a interpretação, essa é a camada de significado que a gente joga por cima. É a nossa hipótese sobre o porquê daquilo está acontecendo. Dizer que a pessoa está triste já é a história, é a nossa suposição. Pode até ser verdade, claro, mas não é um fato garantido. O mais impressionante aqui é a velocidade desse salto. Um silêncio vira desinteresse ou raiva. Uma lentidão no trânsito vira um julgamento sobre a habilidade do motorista. Em cada um desses casos, a interpretação é só uma de várias possibilidades. A pessoa chorando podia simplesmente estar cortando cebola, por que não? A história que a gente se conta quase sempre é uma criação da nossa própria mente. E para testar isso na prática, existe uma atividade bem interessante usada em treinamentos de psicologia. Ela foi criada justamente para mostrar essa nossa tendência de misturar as coisas. Parece fácil, não é? Apenas descreva o que aconteceu. Só que o desafio é gigantesco. Resistir à tentação de explicar o porquê de ter acontecido. O objetivo é se ater somente aos fatos. A observação pura e simples. E o que um teste tão simples como esse mostra? Ele acaba revelando hábitos mentais superpoderosos e o pior, automáticos, que rodam ali nos bastidores sem a gente nem perceber. Vamos ver quais são? O ponto central é este. A gente é programado para inferir intenções. Vemos uma ação e, na mesma hora, já presumimos o motivo por trás dela. E logo em seguida vem o julgamento de valor. Isso foi bom ou ruim, certo ou errado. E tudo isso, claro, sem prova suficiente, só com base na nossa interpretação de um segundo. Ok, já entendemos o problema, mas e a solução? A notícia boa é que isso não é um defeito de fábrica sem conserto. É uma habilidade que pode e, sinceramente, deve ser treinada. Essa frase resume tudo. A questão não é parar de interpretar, porque, vamos ser sinceros, isso é impossível. A questão é colocar um método, uma organização no nosso jeito de pensar. É sobre não deixar o nosso contador de histórias interno assumir o controle total sem nenhuma supervisão. Eu adoro essa analogia do jogo. Ela pega um conceito que parece super sério, disciplina metodológica, e transforma em algo mais palpável. Para ganhar o jogo da clareza mental, é preciso treinar o músculo da observação. É praticar olhar com atenção antes de sair respondendo. E como é que a gente treina isso na prática? Bom, tudo se resume a 3 passos. Primeiro, pausar. Simplesmente criar um espacinho entre o que acontece e a nossa reação. Segundo, observar ativamente. Se perguntar o que aqui é fato, o que eu posso verificar. E terceiro, o mais importante, separar conscientemente. De um lado, o fato. Do outro, a história sobre o fato. São 2 coisas bem diferentes. E essa é a ideia central, no fim das contas. O objetivo não é ter reações mais lentas, mas sim ter conclusões mais bem pensadas, mais fundamentadas.
A verdadeira compreensão não vem da resposta mais rápida, de jeito nenhum. Ela vem da observação mais cuidadosa. Então, para fechar, fica essa reflexão. Em qualquer situação do dia a dia, talvez valha a pena se perguntar: o que aqui é apenas observação? E qual é a história que a minha mente está adicionando por cima? Saber distinguir uma coisa da outra já é o primeiro grande passo para ter uma visão muito mais clara do mundo. Obrigado por acompanhar.